Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres, com o Dr. Vanderlei de Mello, e eu sou o Carlos Camargo. Ao iniciarmos o nosso programa, como costumeiramente estamos fazendo, vamos anunciar aí novo endereço do escritório do Dr. Vanderlei de Mello, a Rua Santa Catarina, número 80, na Sala 1, aqui no centro de Poços de Caldas, próximo ao terminal de linhas urbanas. E também, como de costume, anunciamos aí a doutora Luciana, advogada, que participa junto aí com seus colegas de música, de solenidades de casamento. Caso você interesse, o telefone é o 99967-6276, 99967-6276. Fale com a doutora Luciana. Ok, semana passada nós falamos de duas novidades. A primeira foi a lei conhecida como, no exterior, né? Conhecida como stalking. E foi importada para o Brasil esse termo, que é aquela admoestação, aquela perturbação, aquela perseguição, que foi enquadrada agora como crime. Então eu comentei sobre essa lei e depois nós começamos a falar também do pacote anticrime, que trouxe muitas modificações para o Código Penal, para o Código de Processo Penal, leis especiais, Estatuto do Desarmamento, crimes hediondos. Lógico que essa matéria é de mais interesse de advogados, de pessoas ligadas ao direito, advogados, juízes, promotores, delegados. E ela, com essas modificações, ainda depende de muitos estudos, porque vão surgir aí jurisprudência, que é acordo dos tribunais. Então, para não ficar assim, como o nosso público, a maioria, não é da área chamada de operadores do direito, então nós procuramos fazer assim de uma maneira mais fácil de entendimento para quem não é do ramo do direito. Não fica uma coisa complicada e o tempo é curto, e não tem como ter uma didática aqui de poder passar uma matéria jurídica para quem não está no campo de atuação jurídico. Mas é importante que todos saibam, porque é de interesse de toda a sociedade. Uma lei, quando ela é feita, ela entra em vigor, chamada erga omnes, do latim, significa para todos. Então seria bom que cada um tenha pelo menos uma noção do que é. Então essa lei, como eu disse, vai alterar muitas coisas no Código Penal e no Código Processual Penal. A gente vê falar muito Código Penal, mas o que vem a ser isso? Código é um livro, é um caderno, contendo ali as leis criminais. Então, Código Penal, penal de pena, pena de penitência, de pagar aquilo que deve, pagar aquilo que errou. Então, o Código Penal elenca, traz a lista dos crimes. Existem outros crimes que não estão no Código Penal, estão nas leis especiais, leis extravagantes, mas a maioria, o contexto principal, está no Código Penal. Então, por exemplo, ali tem o chamado artigo 121, a parte, né, o pedaço, artigo 121. Matar alguém, que é o chamado homicídio. Matar alguém, está lá escrito, né? Pena. Pode ser de 6 a 20 ou de 12 a 30. E com essa modificação agora que eu vou falar, pode chegar até a 40. Mas vamos ater aos 30 primeiro. O que acontece? Se lá está escrito que se matar alguém
pode levar uma pena de reclusão, de cadeia, de 6 a 20, ou de 12 a 30, se for um homicídio qualificado. Sim, mas como é que faz para pegar essa pessoa, prender essa pessoa, fazer um inquérito policial em cima dela, fazer um processo penal? Depois ela passa por todo esse processo, ela vai a um júri popular e depois, se condenada, ela vai para a execução da pena, vai cumprir a pena. Olha quanta coisa. A parte que fala que é crime e que a reclusão pode ser de 6 a 20 ou 12 a 30, está no Código Penal. Agora, o inquérito, o processo, o tribunal do júri, como é que é feito, a pena, a sentença, o cumprimento da pena, os benefícios na progressão do regime de pena, estão aonde? No Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais. Então, para diferenciar uma coisa da outra. E por isso que esse pacote anticrime veio alterar várias coisas no Código Penal e mais ainda no chamado Código de Processo Penal. Interessante ressalvar que eu disse aqui na semana passada, ela criou também uma figura nova chamada juiz de garantias, que eu já fiz o comentário aqui, que onde 2 juízes vão atuar quando se tratar de matéria penal. E como eu disse, eu entendo que isso não tem como se enquadrar no Brasil da atualidade, porque o país é um país pobre que não pode se dar o luxo de dar prioridade a um chamado juiz de garantias, enquanto que a parte mais básica da sociedade, na saúde, na segurança pública, na educação, está sempre havendo falta de verba. Então, cada coisa no seu devido lugar. Tudo tem sua hora. Bom, mas como já falamos en passant, ou seja, de passagem por esse juiz de garantias, a gente vai dar um tópico aqui principal, ou tópicos principais dessas alterações dessa lei. O interessante é que ela aumentou a pena privativa de liberdade, que até então, a pena máxima de 30 anos. Agora vai ser de 40. Vai subir 10 anos. Nessa pena máxima de 30, já é lá do Código, do Código Penal de 1940, que é o Código Base. De 1940 para cá foram sofrendo alterações, emenda daqui, emenda dali, cria uma figura nova, põe lá no código, virou uma colcha de retalhos. Mas o básico de 1940. E lá já dizia que a pena máxima, 30 anos. Agora, 40. E por que mudou? Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro girava em torno de 50 e poucos anos. Hoje, a expectativa gira em torno de 76 e meio anos de idade, expectativa de vida. Então, o legislador entendeu que se houve esse aumento de 20, praticamente, 55, 50, 70, 25 anos, aumentou em 10 a pena máxima. Então agora, mas na realidade, mesmo nos 30, a gente sabe que ninguém, ou praticamente ninguém no Brasil, fica preso 30 anos. Tem lá a progressão de regime, é 1/3, 2/6, liberdade provisória, livramento condicional, tem tantas saidinha, tanta coisa, que o que a gente tem visto que no máximo aí quem é condenado a 30 está ficando 10. Se tiver bom comportamento, 10 anos. Aí já começa a ganhar o direito à progressão de regime do fechado para o semiaberto, aquele que em tese sai do presídio para trabalhar durante o dia e recolhe
ao presídio no período noturno, finais de semana. Esse é o semiaberto. E depois o aberto, que é então já cumprir a pena fora do presídio, chamado prisão domiciliar. Então esses 30, é muito difícil que alguém cumpra os 30 inteirinho, por pior que seja o crime. A gente vê muito aí na TV, nesses grandes processos, fulano foi condenado a 120 anos, a 240, a 280, pode pôr o tempo que for de condenação. Não pode ou não podia ultrapassar 30. Pode estar lá no papel que está condenado a 500, mas não vai cumprir mais que 30, até 30. Agora, com o pacote anticrime, passou para 40. E, como eu já disse, o motivo foi esse, da expectativa de vida do povo brasileiro. Então, essa é uma grande novidade. Agora, tem que dizer que no Brasil a pena ela não é permitida pena de morte. Então essa pena de reclusão, esses 40 anos que eu estou me referindo, é pena de reclusão. Recluso, fechado, num presídio. Por quê? Porque nós não temos no Brasil a pena de morte. Isso está na Constituição, no artigo 5º, chamada cláusula pétrea, não haverá pena de morte. Há uma exceção aí em estado de guerra, que é outra história. A prisão perpétua também, que em muitos países existem pena de morte. Prisão perpétua para a vida toda. Aqui não tem. No artigo 5º da Constituição também não permite a prisão perpétua. Ou seja, com o pacote agora, anticrime, até 40 no máximo. Outra também que não pode ter é o chamado trabalhos forçados para os presidiários, né? Para o recluso, aquele que está cumprindo a pena. Trabalho forçado. A gente vê aí uma corrente muito grande de juristas, de políticos, de pessoas de vários níveis da sociedade que acha que o preso tem que trabalhar para pagar a pena, para pagar o custeio que o Estado paga para mantê-lo e para ressarcir a vítima, a família da vítima. Só que é o seguinte, esse trabalho forçado, imposto, obrigatório, não é permitido pela Constituição. O que é válido é o trabalho voluntário, que ocasiona uma coisa chamada remissão de pena. Diminui a pena. Para cada 3 dias laboral, ou 3 dias de labor, de trabalho, de atividade, diminui 1 da pena. Isso é muito importante. Então, é interessante que o sistema carcerário, penitenciário do Brasil projete cada vez mais possibilidades para o trabalho voluntário. Vários tipos de trabalhos voluntários, porque é uma terapia ocupacional e, ao mesmo tempo, pode ali o recluso, o preso, ganhar um dinheiro que pode ser passado que deve ser passado para a sua família. Aí sim, pode haver em lei, que não existe ainda, ressarcir o Estado pelo gasto que o Estado está tendo com aquele sujeito, aquele homem ou aquela mulher no presídio, comendo, bebendo, dormindo, tendo toda assistência odontológica, médica, tudo por conta do Estado, que ele então vá pagar por isso. Isso é uma tese. É uma tese que em alguns países existem, mas no Brasil não. Mas existe aqui o trabalho voluntário em algumas penitenciárias, que é a chamada, como eu disse, remissão de pena. 3 dias de atividade,
diminui 1 na pena. Isso é muito importante, que isso tenha cada vez mais, seja dada mais oportunidade e incentivado o recluso a praticar isso. Mas como eu disse, o trabalho forçado não é permitido. A pena de banimento, o que seria isso? Mandar para fora do país, banido. Então uma pessoa, por exemplo, cometeu qualquer crime, aí na sentença o juiz vai para fora do Brasil, está expulso do Brasil. Não pode. Banimento, não pode. Não pode. O que pode acontecer se for estrangeiro que vai ser deportado. Aí é outra história. Aí é outra história. Ele é estrangeiro, mas não é o nacional. O nacional não. E trabalhos e qualquer coisa cruéis, né? Castigo, tortura. Isso aí é lógico que é elementar, que também não haverá pena cruel, né? Penas cruéis, como eu acabei de relatar aqui. Então, como eu disse do Código Penal, sempre aparecem muitas terminologias, sempre aparecem e sempre, de uns tempos para cá, nós estamos ouvindo muito falar em crime hediondo, crime hediondo, crime hediondo. Mas o que é o crime? Um crime por si só, já dependendo do crime, já é hediondo, né? Por exemplo, um homicídio já é hediondo. Mas existe o homicídio hediondo. E o que é esse hediondo? É o horrível, o repugnante, o repulsivo. Isso que é o chamado hediondo. Então, qual o exemplo que a gente dá para isso aí? O latrocínio, que é o rouba e logo após roubar, mata a vítima. Latrocínio, roubo seguido de morte, é crime hediondo. O sequestro, tirar a pessoa, o estupro, que a gente sempre está vendo aí nas manchetes policiais, o tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo, tudo isso é crime hediondo. Tem mais coisa para falar, já que a gente volta. Se as pessoas soubessem como a mudança de um sorriso muda a nossa vida, elas procurariam com mais frequência. Eu conheço muitas pessoas que são insatisfeitas com o seu próprio sorriso e que não vão porque tem algum receio. E o dentista tem esse poder. Eles, além de cuidarem da nossa saúde, cuidam da nossa estética, autoestima, autoconfiança. Eles fazem tudo de uma vez só. Ok, então nós estamos falando aqui do crime hediondo e existem os crimes da moda, né? Então o sequestro hoje não está muito em moda, mas é um crime que ainda existe, mas teve uma época que existiu muito, estava na moda. Hoje os crimes mais violentos aí que nós estamos assistindo são esses ataques aí a agências bancárias no período da madrugada, onde quadrilhas, bandos, organizações criminosas, como são chamadas hoje em dia, se dirigem a uma determinada cidade e toma toda a estrutura viária, né? Fecha a cidade, fecham ruas, fecham as avenidas, põe fogo em caminhões para dificultar a chegada de polícia. Tem toda ali uma infraestrutura com armamentos muito pesados, dinamite, granada. Então, esse hoje é o crime chamado também conhecido como o cangaço moderno, né? O novo tipo de cangaço.
Esse está equiparado aí também, esse é o crime hediondo, esse tipo de atividade, das chamadas organizações criminosas. E nesse pacote anticrime que eu estou dizendo aqui, um dos itens dele muito forte é o combate a essas organizações criminosas. Diz a lei agora que quem for condenado nesse tipo de crime, ele vai iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento penal de segurança máxima. E também não poderão progredir no regime de cumprimento de pena. Então torna muito severa esse tipo de coisa. A posse ou o porte de arma de fogo de uso proibido. Uso proibido. Que, logicamente, esse tipo de atividade que eu estou mencionando aí, dessas quadrilhas, grandes quadrilhas, muito bem preparadas, equipadas, elas usam armas de fogo de uso proibido. Granada, dinamite, é crime hediondo. O comércio ilegal de arma de fogo também, agora está dizendo aqui na nova lei, é também um crime hediondo. Comércio ilegal de arma de fogo. Arma de fogo se compra, a arma que é permitida comprar, como eu já disse aqui sobre o Estatuto do Armamento, em loja credenciada, loja licenciada. Quando é comércio ilegal, é crime hediondo também. Lógico que o Estatuto do Desarmamento não foi feito para o bandido. Bandido vai comprar a arma onde? No mercado negro, debaixo do pano, né? No comércio ilegal de arma de fogo. O tráfico internacional de arma de fogo também aumentou a pena e é considerado também hediondo, porque a maioria das armas pesadas, ou quase a sua totalidade das armas pesadas que entram no Brasil, vem de outros países. Fronteira seca aqui, no caso do Paraguai, da Bolívia, entram por ali. Pode vir também através da área marítima, mas a maioria vem da fronteira seca. E o Brasil tem milhares de quilômetros de fronteira seca. E é muito difícil policiar tudo isso aí. Então, a passagem desse armamento de um país para dentro do Brasil, então é o tráfico internacional de arma de fogo. É um crime também que o Estatuto, o pacote anticrime aumenta a rigidez da pena. E o crime de organização criminosa para a prática de crime hediondo. Muito comum também falar, organização criminosa, fulano pertence a uma organização criminosa. Essas organizações criminosas surgiram já há bastante tempo, mas que estão muito mais faladas na atualidade. Mas existe, desde lá do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros, né? E hoje com o mais famoso deles, que é o tal do PCC, o Primeiro Comando da Capital, e esses grandes tipos de ataques a bancos, eles falam que isso aí é coisa das organizações criminosas, quadrilhas bem montadas, bem armadas. Mas no final vai todo mundo preso. Por mais que demore, acaba sendo todo mundo preso. E isso que é o importante. Então nós temos aqui vários tipos. Essa lei que fala também da legítima defesa, e a gente sabe que a legítima defesa é uma excludente de criminalidade, ou seja, ela é uma atitude que a pessoa toma, mas que a princípio é crime, mas pela atitude tomada deixa de ser crime. Uma delas é a legítima defesa. Agora, o que é a legítima defesa? É quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Tem essa chamada legítima defesa. Cabe aqui uma grande explicação, um grande comentário que o tempo não permite, que é curto. Mas o que foi agora nesse pacote que foi colocado? Que o agente de segurança pública, e aqui é bom a gente... mas qual agente de segurança pública?
Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, todas as polícias, ela pode participar desse excludente se ela agir em legítima defesa, protegendo uma vítima que está mantida sendo refém. A gente vê muito isso aí. Aparece na televisão uma pessoa lá segurando alguém, com uma faca no pescoço, com um revólver na cabeça da pessoa, com um refém dentro de casa, não deixa ninguém entrar, a polícia cerca a casa. Então, quando a polícia atirar num elemento desse e matar, a lei agora diz que ele está em legítima defesa por estar repelindo uma agressão, né? O risco de agressão, de morte, a vítima mantida refém durante a prática de crime. Vão fazer um assalto, alguma coisa, de repente se vê lá, a casa está cercada pela polícia, mantém todo mundo como refém. Se entrar aqui, nós vamos matar. Se não sair da frente para a gente sair, nós vamos matar. Então, se a polícia atingir um criminoso desse, estará agindo em legítima defesa. É uma novidade do pacote anticrime. Tem lá também no artigo 23 do Código Penal o exercício regular de direito, que eu acho que já aplica, no caso do policial, do agente de segurança, que atinge o criminoso para salvar a vítima. Logicamente que isso hoje é feito por policiais especiais, com treinamento especial, conhecido como atirador de elite, conhecido como snipers, e são policiais preparados para esse tipo de atitude, em atingir o criminoso e não atingir a vítima e nem quem quer que esteja nas proximidades, né? Que nós também já tivemos aí situações que acabaram fugindo do controle, que até foi motivo de um filme lá no Rio de Janeiro, de um ônibus, que o policial, ao tentar livrar a vítima do criminoso, acabou matando a vítima, dando tiro em pessoas que estavam por perto, ou seja, foi um desastre. Mas não era um atirador preparado para esse caso, um atirador de elite, um sniper. Então agora essa figura aí do chamado, entrando na legítima defesa, a atitude do policial. Então nós temos muita coisa aqui. O requisito para o livramento condicional também foi muito alterado. Agora entra muito no Código de Processo Penal, como eu disse. Então agora os requisitos do livramento condicional. O que é esse livramento condicional? Chega um determinado momento que a pessoa, aquele que está cumprindo a pena, pelo tempo que ele está lá, pelo bom comportamento que ele deve ter, ele vai ter direito a um livramento condicional. O próprio nome fala, vai se ficar livre, sob condições. Sob condições. Então esse é chamado livramento condicionais. É um benefício que o condenado tem. Então, aqui os telespectadores aí que são da área de direito, pode entrar aí no Google, pode ver aí as novas matérias, os novos juristas que estão todos fazendo comentário a respeito dessas novidades, principalmente aqui dentro do Código de Processo Penal. Isso que é importante, o advogado tem que acompanhar isso. Outra coisa que foi mudado também, além dos requisitos do livramento condicional, é a reparação do dano causado. No caso para receber, dependendo do crime, para receber o benefício, o condenado, ele vai ter que, além de, se ele for de crime hediondo, aí a coisa complica, né? Mas o que acontece? Ele deverá ressarcir a vítima ou a família da vítima. Então isso é muito importante. Isso é uma coisa muito importante. E tem os efeitos da condenação, né? Efeitos específicos e efeitos genéricos. Então, por exemplo, tornar a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.
Isso é importantíssimo. Quem que vai pagar isso? Quem cometeu o crime. A perda para a União, quer dizer que a União vai buscar alguma coisa que foi motivo de crime, uns instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação ou porte constitua fato ilícito. Então, por exemplo, essas grandes quadrilhas aí que usam esses armamentos importados, armamentos de guerra, artefatos de guerra, no caso da prisão deles e a apreensão desse material todo, isso tudo poderá ser, então, levado para o Estado, né? Pega esse armamento, passa para o Estado, e o Estado vai utilizar da forma que for determinada na lei. Então, como eu disse, tem muitas coisas, muitas novidades que o pessoal aí do ramo do direito pode navegar aí na internet e tomar conhecimento, porque para quem lida aí com o direito é importante estar com isso na ponta da língua, para poder, principalmente advogados criminalistas aí, vai ter que saber manusear muito bem isso aí para fazer uma boa defesa para o seu cliente. Semana que vem a gente volta com outras novidades aí. Eu agradeço a audiência. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.